Fala aí, minhas queridas e meus queridos meditadores, como vocês estão? Eu sou Davi Kittner aqui do canal Pra Meditar, lá no Instagram Meditation Seed, e hoje nesse vídeo vim falar para vocês como a gente pode desenvolver a nossa intuição com o uso da prática da meditação. Então fica aí que logo depois da vinheta a gente volta para falar mais sobre isso. Pessoal, os dois temas de hoje, que são a meditação e a intuição, a gente pode perceber que tem uma ligação muito estreita uma com a outra. Antes de tudo, a gente pode procurar definir o que é intuição, né? Que seria o quê? Uma faculdade ou um ato da gente perceber, discernir ou mesmo pressentir as coisas, independentemente aí do nosso raciocínio ou da nossa lógica. Algo assim que muitas vezes aparece, a gente tem a sensação que surge na nossa mente e a gente não sabe muito bem de onde veio, para que veio muitas vezes. E quando a gente vai processar essa informação, uma vez que a gente coloca a luz da nossa consciência nessa informação, a gente muitas vezes fica nessa dúvida: será que a gente acredita? Será que a gente deixa isso de lado? Será que isso tem algum tipo de valor em nós? Ou muitas vezes a gente fica meio perdido da onde que veio, né? Será que eu me contatei energeticamente com alguma coisa? Será que foi um espírito, uma alma errante aí que apareceu? Eu tenho um canal aberto com algum tipo de energia, muitas pessoas acreditam e confiam nesse tipo de conceito, ou como diz a ciência, isso é fruto das nossas memórias. De alguma forma esse tipo de memória a gente viveu, algum tipo de experiência vivida por nós, que ficou em algum lugar aí do nosso cérebro, e uma vez que nós soltemos um gatilho, ou a gente faz uma conexão disso que uma vez que a gente já tenha vivido esteja no nosso cérebro, essas conexões podem se encontrar e essa informação pode vir à tona. O que é muito interessante é que esses gatilhos e essas conexões acontecem de uma forma que parece muitas vezes aleatória, inexplicável. Existe um símbolo muito interessante, que é um símbolo do budismo popular, que muitas pessoas têm até utilizado sem ser do budismo tibetano, mas acham ele esteticamente interessante ou sabe do significado dele, que é esse daqui. Muitas pessoas chamam de nó infinito. E para mim ele tem uma representação muito forte assim nas conexões do nosso cérebro, então na produção dessa intuição, ou mesmo na faculdade que a gente tem de receber esse tipo de informação em nós. Então vamos colocar assim, hoje a intuição como isso: qualquer tipo de experiência, consciente ou inconsciente, que nós tenhamos vivido e que de alguma forma o nosso cérebro captou através dos nossos sentidos, né? A gente pode ter vivido isso ou percebido isso através dos nossos olhos, das nossas orelhas, do cheiro que a gente sente, de alguma palavra que a gente possa ter conversado com alguém ou mesmo pensado em pronunciar. Conexões infinitas, ou mesmo toque que a gente teve em algum lugar e a gente de alguma forma junta tudo isso, ou parte disso, e deixa em algum lugar da nossa mente. Muitas vezes, nem na hora presente que a gente tenha vivido isso, a gente se deu conta de que a gente estava vivendo isso. De alguma forma, a nossa mente captou isso e mandou para algum lugar do nosso cérebro. E o que acontece com esse símbolo se a gente for pensar nisso? Infinitas conexões que muitas vezes acontecem sem a gente menos perceber ou ter ideia que elas existem. Por exemplo, esse ponto aqui, se a gente for fazer um caminho, ele vai chegar aqui, ou vai chegar aqui, ou vai ter um ponto de interseção aqui. É um símbolo bem representativo nesse sentido. Quando a gente fala assim, caramba, mas como de repente a gente estava conversando sobre avestruz e veio aparecer na nossa cabeça a torta de morango. E a gente pode pensar nisso
como informações que vão se acumulando e se acumulando no nosso cérebro, e depois em outro vídeo você pode dar uma procurada aqui no card de informações que a neurociência diz da nossa memória, como essas memórias são organizadas em nós e como a gente consegue, o nosso cérebro trabalha trazendo essas memórias à tona. Então a gente pode falar aí tanto daquelas memórias que a gente quer que apareça, por exemplo, a gente tem uma prova para fazer, então tudo aquele material que a gente estudou, que a gente guardou ali no nosso cérebro, como a gente pode fazer essa conexão e relembrar. Ou ao mesmo tempo você coloca aí um instrumentista virtuoso que tem centenas e centenas de notas para serem tocadas, às vezes em uma peça musical, e ele não faz muita força, aquelas notas e aquelas informações, ainda mais com intensidades de toques, com volumes, eles aparecem na mente dele e vão surgindo uma atrás da outra numa velocidade impressionante. Ou muitas vezes aquelas informações que vão aparecendo mesmo e surgem de uma forma mais próxima de nós, da nossa intuição mesmo, daquilo que a gente chama de intuição. São essas conexões que a gente realmente não tem a mínima ideia, mas nos ajudam aí na condução de um caminho que nós estejamos. Então, nesse vídeo de hoje, a gente não vai falar muito dessa questão mais ligada a espíritos, energias, ou esse tipo de fé ou crenças que nós possamos ter. A gente se utiliza mais para o processo da meditação hoje, nesse vídeo de hoje, dessas informações que de alguma forma nós experimentamos e que ficam no nosso cérebro. E como que a meditação pode ajudar a desenvolver isso? De uma forma muito clara, fazendo uma meditação de esvaziamento, uma meditação de relaxamento ou de tranquilidade, em primeiro lugar, o que a gente está fazendo com o nosso cérebro é dar espaço para ele. É realmente liberar esse espaço. Então, por exemplo, você está muito estressado ou estressada, você está muito ansioso, você está com medo, ou você está preocupado ou preocupada, a sua mente, geralmente nesses estados, ela está de uma forma muito acelerada, muito rápida, não há muito espaço ali para você ter. Ela está murmurando, ela está repetindo, ela está jogando esse tipo de emoção, e quando você dá um tempinho para você mesmo, ou mesma, e faz a prática da meditação, você tenta acalmar isso. E ao mesmo tempo, mesmo sem ter a continuidade da ordem, eu estou tentando me acalmar, o seu corpo vai compreendendo essa dinâmica e automaticamente ele vai acalmando. Nessa calma e nessa tranquilidade, nesse relaxamento, vai abrindo um espaço na sua mente. Esse espaço, ele se conecta com outro fator, novas conexões cerebrais. É o que a gente pode chamar na neurociência de plasticidade do cérebro. Então o que acontece? Você está ali, imagina, você está fechado ali, tenso, ou fechada e tensa, com todas aquelas informações, murmúrios, ruminações, aquela tensão emocional, tudo aquilo comprimido. Aí de repente você abre espaço, você relaxa, você se acalma, e aí você começa a ter novas conexões cerebrais. Você deixa um pouquinho de lado toda aquela confusão que estava acontecendo em você. E aí o que acontece? Novas conexões causam o quê? Novos tipos de emoções, novas ideias, novas informações, novos processos. E aí a gente fala da intuição que vem à tona. A gente acaba percebendo, a gente acaba discernindo, a gente acaba pressentindo essas coisas, independentemente da gente ficar ruminando e repetindo aqueles acontecimentos ou fatos que a gente já estava cansado ou cansada aí de sentir e de viver. Então, se você tiver um tempinho, tenta aí praticar uma meditação de esvaziamento. Se for muito complexo para você se esvaziar, tenta fazer uma meditação de relaxamento. Relaxa e depois se você tiver mais tempo, faz a meditação de esvaziamento. Se você não conseguir, faça só de relaxamento então, se você está iniciando aí o processo da meditação. E deixa aqui nos comentários se isso te ajudou de alguma forma, ou se você já tem esse tipo de processo em você. Aqui no canal você pode encontrar, eu vou colocar aqui no final, nos cards interativos e nas indicações de vídeos, tanto meditações para você esvaziar, tanto meditações para você relaxar. Das
das mais curtas às mais extensas. E aí vamos ver, eu espero que esse vídeo de alguma forma te ajude e que você possa desenvolver aí a sua intuição, porque a intuição é mais uma dessas faculdades que a gente tem na nossa mente, no nosso cérebro, que muitas vezes a gente deixa de lado. Muitas vezes a gente não confia, muitas vezes a gente acha que veio de outro lugar aí, e na maioria das vezes veio de nós mesmos, né? De algo que a gente está tentando se comunicar e que muitas vezes a gente vai acabando se afastando e desacreditando pelo longo da nossa vida. Então espero mais uma vez que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Segue a gente, por favor, se você puder, lá no Instagram, no Meditation Seed. Aqui no canal a gente está como para meditar. E você nos seguindo e compartilhando esse vídeo, você vai ajudando a gente a continuar com esse tipo de conteúdo aqui na rede e continuar com esse canal aqui no YouTube. Então até o próximo vídeo, a gente se vê. Aquela luz.